Opa, já estamos ao vivo com o nosso Papo Capoc dessa semana, dessa vez com o professor Luiz Souza. Tudo bem, Luiz? Bem, Bernardo, como vamos? Espero que todos estejam bem, todos que estejam aqui nos acompanhando na transmissão. É Espero que isso estejam aí. livres de Covid e com bastante expectativa aí da gente colaborar para a retomada dessa economia que o Brasil está fazendo um bom papel, na opinião de analistas internacionais, mas acho que a gente pode fazer melhor ainda, né? Perfeito. Muito feliz de estar com você aqui hoje, Luiz. Vou falar um pouquinho do seu currículo, depois você complementa para quem não conhece o Luiz. Ele é formado em engenharia mecânica, consultor, professor, mentor, né, Luiz? Nosso companheiro, especialista em governança corporativa e programas de inovação para grandes empresas, e é membro do Conselho Executivo do Instituto Capoc. Deve ter mais coisa aí, né, Luiz? Que esse currículo é bem extenso, mas é por aí, né? Vamos ver o que a gente entrega hoje aqui e a gente vê se vale a pena ter toda essa capivara aí que você puxou, né? Maravilha! A gente vai falar hoje, Luiz, sobre o tema estratégia e inovação dentro das empresas. A Uhum. gente tem sempre falado sobre inovação, mas a gente queria entender como que é essa estratégia para levar inovação dentro das empresas, considerando, claro, que as empresas estão sempre buscando novo, mas muitas vezes tem uma certa resistência dentro das empresas. E temos outras empresas também que são inovadoras e não sabem que estão promovendo inovação. Você deve ver isso. Então, como que começa esse processo de inovação? Como que se pensa essas ações que a empresa deve ter para realmente implementar inovação dentro do seu negócio? Legal. Eu gostaria até de começar pela seguinte comparação entre esses dois construtos, esses dois termos, né? O que seria estratégia e o que seria inovação. Eles têm muita coisa em comum que normalmente não são percebidos, né? Hoje, quando você vê investidores que vão aportar recursos em empresas, entrar no capital, uma das coisas que eles mais gostam de perceber é qual é a singularidade que a empresa tem. Ou seja, o que essa empresa faz que ela é única em fazer, que ninguém consegue copiar. Okay? Então, essa singularidade, dentre as diversas formas que se pode hoje utilizar para definir estratégia, é aquela que mais faz sentido na visão de investidores. Buscar a singularidade. E ela coincide muito com uma definição de estratégia que foi clássica nos anos 80, quando o Michael Porter ele fez um texto bem amplo na Harvard Business Review e falou o que é estratégia. Até então, todo mundo confundia estratégia com uma coisa que é desempenho operacional. E ele falou, olha, não, eficiência operacional, desempenho, isso Pensar na não é estratégia. lucratividade. O mindset era sempre o crescimento e lucro, né, Luiz? Isso. E o que eu vejo hoje nas empresas com quem eu tenho feito, participado dos processos de estratégia, é que muitos ainda têm esse mindset antigo. Quando você pergunta como é que eu queria entender um pouquinho da estratégia da empresa, a maioria responde: minha estratégia é atingir um EBITDA de tanto, minha estratégia é atingir um ROCE de tanto. Isso não é estratégia, isso é cumprir metas. Okay? O que está por trás de você atingir essas metas surpreendentes pode eventualmente até ser a estratégia. Então, eu tenho visto isso em grandes bancos, em indústrias de base, que procuram, na verdade, o que chega nas pessoas é que estratégia é bater uma determinada meta. E aí vem aquela coisa, você bateu a meta, dobra a meta, né? Então, que coisa maluca. Hein? Isso não é estratégia. Então, estratégia, eu acredito que a definição mais adequada que a gente possa dar para um entendimento e associá-la com inovação é isso, é aquele conjunto de atividades que a empresa faz de uma maneira totalmente própria e diferenciada que permite a ela obter uma posição única e valorosa, essas duas coisas, a singularidade e o valor. Se eles não mandam junto, não adianta você ter singularidade e nessa singularidade você não ganhar dinheiro, né? E não adianta você ganhar dinheiro sem ter singularidade, porque isso significa que você vai ganhar dinheiro até alguém conseguir te copiar. Ô, Então, aí Luiz, acho que não precisa falar mais nada para dizer que estratégia e inovação andam de mãos dadas, né? perfeito. Agora, isso passa pela visão, a visão que a empresa tem, visão de futuro, visão dos negócios, quer dizer,
Quando você entra dentro de uma empresa e começa a trabalhar a questão da estratégia e da inovação, existe uma cultura que precisa ser modificada e também uma visão de futuro que precisa ser adaptada ou revista? Sim, existe, além disso, também uma questão processual que normalmente é ajustada. Usualmente, as empresas, quando fazemos um trabalho de implementação da estratégia, o tema inovação sempre surge. E a busca pela inovação, como é que você faz a inovação acontecer, tem algumas decisões que precisam ser tomadas e são decisões estratégicas, porque é uma decisão que você toma hoje e vai influenciar a sua empresa por uns 10 anos. Por exemplo, uma primeira decisão muito clara, nós vamos operar num modelo de inovação aberta ou fechada. Eu vou ter Existem vários parceria. tipos de inovação, né? Perfeito. O que seria inovação aberta e fechada, sem ser retórico? Eu estou com uma dificuldade aqui na minha empresa, que é conseguir fazer uma bateria que recarrega em 15 minutos. Eu posso comprar essa tecnologia de alguém que tem e colocar aqui, ou eu vou querer desenvolver isso daqui dos meus próprios méritos? Não vamos esquecer que o iPhone foi um aparelho, o primeiro smartphone, o iPhone, ele juntou 260 patentes, ou seja, um modelo de inovação aberta. Ele não desenvolveu aquelas coisas, né? Perfeito. Então, Cada um foi fazendo um pedacinho, e isso continua até hoje, né, Luiz? Até hoje tem correto. muita gente colaborando. Isso é Sim. interessante também falar E sobre esse modelo de inovação. inovação aberta tem empresas que assim adotam de uma forma assim extremamente inovadora, inclusive. Né? Então você pega, por exemplo, o Grupo Valeo, que é um grupo francês, sediado na França também, né? Um grupo francês de presença mundial, que é um dos líderes mundiais no fornecimento de autopeças para as indústrias automotivas. Ele tem um modelo de inovação aberta no qual ele concede anualmente inscrições a um prêmio para estudantes. Olha só onde ele vê que estão as boas ideias, estudantes Bacana. que eventualmente possam ajudá-los a resolver problemas. Ele compra do estudante. Então, essa é uma decisão de longo prazo. Nós trabalharemos com inovação aberta e com inovação fechada. Inovação fechada, aquilo que ocorre dentro da fronteira da empresa. Mesmo com a inovação fechada, eu vou fazer parcerias. Hoje mesmo eu tive uma reunião com uma empresa do agronegócio que ela tem um banco de germoplasma. O que é o germoplasma? Você tem o desenvolvimento genético da semente e a produção da semente. Então, a empresa, nós estamos justamente discutindo com ela o seguinte: vale a pena você investir dinheiro no desenvolvimento genético das suas sementes, ou você prefere licenciar e fazer e cuidar da distribuição, né? Onde você vai ter a sua singularidade, o seu serviço é melhor do que o dos outros, o seu desenvolvimento é mais rápido. Existem hoje métodos de biotecnologia muito sofisticados que envolvem aí um conjunto de ciência, equipamentos e pessoas muito caros e muito diversificados para fazer. Então, onde você vai buscar a sua inovação? Você vai buscar na semente, no desenvolvimento genético, na fabricação da semente, na distribuição ou no serviço que você vai fazer ao seu cliente. Essa é uma decisão de mais longo prazo. E essa empresa optou por um modelo fechado de inovação, porém com colaboração muito forte em parceria com professores universitários das escolas mais renovadas, Exalc e outras escolas também, que conseguem fazer um mapeamento e ajudam-nos no desenvolvimento da sua tecnologia, que é tecnologia própria. Então, uma decisão é essa, de inovação aberta e inovação fechada. Outra coisa que é muito interessante quando você trabalha com inovação dentro das empresas, e você coloca isso também na sua estratégia, que é a sua tolerância ao fracasso. Então, a primeira pergunta que assim, eu tenho feito com os Até que executivos é a seguinte: ponto você vai arriscar tudo, né? até que ponto você tolera, como é que você lida com o fracasso? Porque se a empresa é muito leniente, que aceita qualquer fracasso, e tudo bem, valeu, essa empresa não é inovadora, porque ela não aprende com os fracassos dela. Mas se a empresa é intolerante ao fracasso, tampouco é inovadora, Se ela porque ela não quer inibe. arriscar, ela não quer mudar. Ela não vai mudar, vai Sim, continuar no mesmo patamar, não vai evoluir. patamar. E entre esses dois extremos existe então uma forma de você lidar com essa ousadia, a inovação, que aí passa pelo aspecto processual que eu havia comentado. Então, normalmente nós temos trabalhado com as empresas na estratégia fazendo a trilha da inovação. Então, como é que é essa trilha da inovação? Desde o momento que se detecta uma demanda ou surge uma ideia, como é que ela deve ser testada em sucessivos gates, ok? Sucessivos estágios, para que ela chegue ao final
e de repente possa ser eliminada, porque o conceito é errar rápido. Erre rápido, mas aprenda com o erro, se você quiser continuar Perfeito. com a mesma ideia. Ou se você tem condições que estão se mostrando que você pode levá-la a estágios mais para frente. Isso pode, tem muitas pessoas que falam assim, então você está adotando essa nova metodologia dos sprints, né, que é toda essa parte. Sim, você pode até dar esse nome para ela, mas é uma metodologia que já é consolidada há muito tempo em Os sprints desenvolvimento da de produto. metodologia ágil, né, Luiz? Quer dizer, Exatamente. E é a o que eu falo, metodologia muita ágil, gente já faz sem saber que tinha esse nome, né? sim, é que o ágil ele foi mais colocado para o pessoal de TI, né? Foi um manifesto, nem é considerado um processo, né? E aqui eu estou falando que a gente cria um processo, que é uma trilha. E não é que essa trilha sai da minha gaveta, sai da minha cabeça ou sai do meu arquivo. Essa trilha é construída porque essa trilha tem que levar em conta a tolerância ao fracasso, essa trilha tem que levar em conta as competências e as capacidades que a empresa tem, competências das pessoas e as capacidades produtivas, as capacidades. Muitas vezes, vou fazer uma inovação. Tá bom, mas eu não tenho uma linha de teste, eu tenho que parar minha linha de produção para fazer esse teste. Tá bom, quando você para, só posso parar daqui 3 meses, então a inovação fica travada durante 3 meses, a menos que você encontre um lugar que possa fazer, né? Ô, Pra vocês terem Luiz, ideia, esse modelo de inovação da Unilever me chama a atenção. Eu fui a uma empresa de sorvetes que ela faz o teste piloto de inovação dos produtos de sorvete da Unilever. Essa fábrica de sorvete tem um robô na linha de produção. Eu nunca tinha visto um robô sensacional. numa linha de produção de sorvete. Mas você vê, então a Unilever tem um movimento como esse, onde na trilha de inovação dela, né, ela faz testes para errar rápido, ok? Que faz parte disso que a gente fala, mas sem comprometer muito dos seus recursos ou sem investir muito da capacidade. Então, hoje, há uma necessidade de uma abertura como essa. E ainda só para fechar um pouco, você me fez uma pergunta em relação à inovação, né? Você me falou de aspectos culturais, que a gente abordou aspectos culturais, aspectos de processamento, né? Aspectos agora relacionados também às competências da empresa, mas a última coisa que eu acho que aqui faltaria a gente abordar é o lado humano, né? Como é que funciona o lado humano da inovação? E esse lado humano exige que as pessoas sejam ousadas, porque se você não tem ousadia, está tudo bom do jeito que está. Agora, você colocar o seu pescoço a prêmio de falar, olha, tem uma situação que pode ser feita aqui diferente, seja porque ela vai trazer economia, seja porque ela vai permitir obter uma singularidade para que você possa cobrar uma mais-valia sobre o teu serviço, o seu produto, isso não é uma coisa fácil para as pessoas fazerem, poucas pessoas são dispostas a fazer isso dentro das empresas. Perfeito. Agora, quando a gente fala também do lado humano, Luiz, entender que, em última instância, a humanidade, os homens, as mulheres, são os maiores beneficiados. Então, tudo isso é feito para a felicidade, para o progresso humano, né, para beneficiar as pessoas e a sociedade como um todo. Né? Então, a gente está falando de inovações que extrapolam as empresas e passam a atender um grande número de pessoas. Agora, eu queria entender também uma coisa. A gente falou sobre estratégia, inovação aberta, inovação fechada. Dá para fazer inovação aberta e fechada? Dá para ter isso como estratégia ao mesmo tempo? Por que eu pergunto isso? Na semana passada, o papo com o Antônio Roca, ele estava contando de alguns clientes que, dentro das empresas, os próprios integrantes trouxeram soluções incríveis. Quer dizer, eram pessoas, por exemplo, um engenheiro que está na empresa há muito tempo, mas que ele nunca era ouvido. Quando a empresa abriu esse programa de inovação, foi que ele teve voz, a empresa trouxe, ouviu, e ele tinha uma solução que era muito pertinente, quer dizer, mas até então ele estava fazendo sempre a mesma tarefa e a empresa poderia pensar que só contratando um laboratório externo poderia ter aquela solução. A solução estava dentro de casa. Normalmente, quando você opta por trabalhar com uma dimensão de inovação para sustentar a sua competitividade, e essa dimensão de inovação ela está bem encaixada no conjunto de atividades que você faz para obter a singularidade, você acaba, se você opta por falar, vou ter um modelo de inovação aberta, isso que você está falando, ele ocorre naturalmente. Mas uma das coisas que mais pode facilitar isso é a empresa abrir um programa de ideias geradas.
ok? E a dificuldade que as empresas têm quando fazem um programa de ideias geradas é o seguinte: eu vou remunerar essa ideia? Se essa ideia é boa, de que forma eu vou remunerar e de que forma que eu reconheço a prioridade e dou transparência a ela? Imagina que eu e você temos a mesma ideia, e Interessante você esse formatou e problema. enviou, e eu enviei também a mesma ideia. Tem que ter um critério muito claro para saber por que o Bernardo vai ganhar e eu não vou ganhar, né? Eu tenho uma experiência pessoal, inclusive, com isso. Eu trabalhei numa empresa de autopeças chamada Cofap, que tinha um problema com areia de fundição, né? Areia de fundição, a areia depois que passa pela fundição, ela vira um resíduo extremamente tóxico. Eu tinha dado uma ideia de reaproveitamento da ideia dessa areia, né? De uma finalidade para ela, que não foi aceita. E uma outra pessoa deu a mesma ideia e foi aceita. E eu falei, pô, mas por que No a ideia mínimo dele foi estranho. aceita e a minha não? Né? Então, isso é uma coisa que pode inibir todo um programa de você ter essa espontaneidade que você falou de como as pessoas fazem. Então, ter esse modelo, sim, é possível quando você opta por um modelo de inovação aberta, ele vem automaticamente, ok? No entanto, você precisa ter um suporte muito claro de uma governança desse processo, de forma que as pessoas que não forem contempladas com esses programas, muitas vezes de ideias, entendam o porquê não foram e aceitem de uma forma. Tem que ter isso daí muito claramente colocado, senão você inibe o programa. E aqueles que foram aceitos, qual é o procedimento? Ele vai ser Sim. remunerado, a ideia vai ser comprada, vai ser aplicada? E qual o envolvimento que essa pessoa tem? Porque muitas vezes ela não é dona da ideia. Aí o cara não vai Entendi. até a página 2. Então, você poderia colocar um critério de remuneração dessa forma. Você deu a ideia, tá bom, a tua ideia vale 2% da economia. Você deu a ideia, desenvolveu a ideia, vale 5%. Você deu a ideia, implantou a ideia e está gerindo a ideia. Então, coisas como essa poderiam eventualmente ser valorizadas nesse processo, porque aí nem todo mundo vai querer dar ideia, né? Pô, eu dei essa ideia, agora eu sou o pai da criança. Da Eu fiz ideia nascer, é a o pai é coisa o outro. a coisa mais fácil que tem. Ideia, todo mundo tem ideia e palpite, mas não é só a ideia, né? Tem todo o trabalho de projeto, a transpiração, né? Para colocar Exato. o projeto em pé. Ô, Luiz, olha, sensacional o nosso papo. A gente vai continuar. Eu vou convidar você depois para ter uma nova conversa. A ideia daqui hoje é fazer uma conversa breve para pessoas irem conhecendo o Luiz Souza e todo o trabalho fantástico que você faz. Lembrando que nós estamos aqui toda semana com o nosso Papo Capoc, falando sobre inovação, sobre empreendedorismo. Sigam a gente nas redes sociais, nos acompanhem. Se você tem algum projeto inovador, nos procure, né, Luiz, para Isso. conversar, para nos apresentar. Aqui nós temos profissionais envolvidos com inovação corporativa. E semana que vem a gente volta com mais um Papo Capoc. Muito obrigado, Luiz. E Eu um que bom agradeço a trabalho para você. oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade a você, a todos do POC, esse instituto que eu acredito fazer um trabalho maravilhoso em termos de incentivar a inovação nas empresas, estimular os estudantes a serem inovadores, empreendedores. Eu acho que é assim que se constrói o futuro desta nação que nós vivemos. Muito obrigado, um prazer estar com Maravilha. todos. Sucesso. Fica aí um minutinho para a gente tomar um café. Um abraço. Opa, abraço. Obrigado.